Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, Marcos, a Soraya Pericoco, por esse evento maravilhoso. Todas as segundas-feiras, neste mesmo horário, neste mesmo local, tem uma palestra maravilhosa para vocês, um evento gratuito. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer vocês por dedicarem aquilo que é mais importante, mais precioso na nossa vida, que é o nosso tempo, né? Então, parabéns por vocês estarem aqui, dedicando o tempo de vocês a algo tão precioso que é o conhecimento. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão sedentos de conhecimento. Espero que eu possa, de alguma forma, ajudar através desse tema, inteligência emocional e sobre o bem-estar. Para quem ainda não me conhece, não assistiu alguma palestra minha, essa é a quarta palestra aqui no Rio Preto Shopping, que eu tenho o prazer de ser convidado. Sou Flávio Salles e eu ajudo desde jovens, adultos, idosos, a conquistarem bem-estar, florescimento humano, que na verdade é a pessoa viver o funcionamento ótimo, é ter uma performance acima da média. E para aí sim, a pessoa ficar livre, por exemplo, de dor crônica, de estresse, ansiedade, depressão, tudo aquilo que assola aí tanto a humanidade. A gente sabe que depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir de 2030 vai ser considerado, seja bem-vindo, a primeira doença incapacitante no mundo. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essas questões em relação a esse aumento de doenças mentais, né? Então, sou fisioterapeuta, né? E fiz mais recentemente essa formação em coaching, em psicologia positiva. Fiz a formação em São Paulo, fiz a formação também fora do país, né? Então, aproveitem aqui. O que eu estou trazendo para vocês são recursos e estudos baseados na ciência, né? Existe uma área de conhecimento muito interessante que chama-se autoajuda. Por sinal, eu gosto bastante. Tem uma série de livros específicos sobre as emoções, sobre felicidade, sobre o que faz o ser humano, né, crescer e prosperar. E mais recentemente, desde 1998, ou seja, isso é muito recente, é uma ciência que vem justamente estudar aquilo que faz o ser humano florescer, ter sucesso na sua vida. Então, o que eu vou trazer para vocês é resultado de pesquisas, né, de faculdades, de cientistas, de pessoas que dedicaram uma vida inteira para entender um pouquinho do funcionamento do ser humano, tá joia? Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem aqui, por um acaso, quer ser muito mais feliz do que já é? Levanta a mão e fala, eu! Será que aqui nessa plateia tem alguém que quer ganhar muito mais dinheiro do que já ganha? Levanta a mão e fala, eu! Muito bom. Aqui, por um acaso, tem alguém, alguma pessoa que quer ter muito mais sucesso na vida do que já tem? Levanta a mão e fala, eu! Muito bom, então vocês estão no lugar certo. Eu acredito o seguinte, olha gente, que sucesso para mim é aquela pessoa que gosta do que faz, primeira coisa. Ela tem que gostar do que faz, ela tem que gostar da sua ocupação, da sua profissão, né? E além disso, além de gostar, ela tem que gozar de uma saúde extraordinária, não é verdade? Não adianta a pessoa gostar ali do seu trabalho se ela não tem uma saúde que gere nela disposição, ânimo, né? Ela precisa também sentir que ela está conectada a pessoas, que pessoas admiram ela, que ela também admira as pessoas, né? E mais importante, se a pessoa tiver tudo isso, gente, se ela não tiver a sensação de liberdade, se ela não se sentir livre, ela não pode dizer que ela é totalmente bem-sucedida. Então nós vamos trazer para vocês esses conceitos, que chama-se conceito do bem-estar subjetivo, e vamos entender sobre a inteligência emocional nesses conceitos. Então assim, o que é esse bem-estar? O bem-estar objetivo é aquilo que tem nos índices, por exemplo, de um país, de uma cidade, né? Por exemplo, taxa de mortalidade infantil, taxa do saneamento básico, né? A taxa de corrupção, por exemplo, que tem num determinado país, né? São taxas, né,
que demonstram um bem-estar de uma comunidade. Mas fora essa questão, esses números, essas estatísticas, existe uma outra questão do bem-estar, que chama-se bem-estar subjetivo. Já ouviram falar? Bem-estar subjetivo. E para ter esse bem-estar subjetivo, a pessoa precisa se sentir realizado em pelo menos 5 grandes áreas da sua vida. Eu vou passar com vocês essas áreas. Olha só, para a pessoa ter um bem-estar e não ter essas doenças psicológicas, por exemplo, ela precisa sentir que ela é muito bem realizada no seu campo profissional. Olha só, eu já vou trazer para vocês um dado, né? Que é o do Instituto Gallup, que pesquisa aí 155 países e que já dá a estatística de número de pessoas que estão engajadas, realmente motivadas com aquilo que estão fazendo no seu trabalho. E olha só, de 100 pessoas que estão no seu trabalho, somente 13% estão engajados, motivados com aquilo que estão fazendo. Então, uma pergunta para a gente saber se a gente está realmente engajado, ou seja, se a gente ama o que a gente faz, tem mais um lugar aqui. É o seguinte, olha, preste atenção, se você ganhar 10 milhões, se você ganhasse 10 milhões de reais, fica à vontade, se você ganhasse 10 milhões de reais, você ficaria no seu emprego? Você faria a sua ocupação, aquilo que você está fazendo? Ótimo, as pessoas que ficariam naquilo que estão fazendo, é porque o trabalho para ela é alguma coisa que ela ama. Como assim eu amo meu trabalho? A pessoa que ama o seu trabalho é a pessoa que usa suas forças, seus talentos, suas qualidades. Ela recebe elogios por aquilo que ela faz. E, gente, mesmo se ela ganhasse 10 milhões, ela não ia parar de fazer aquilo. Ela entende o benefício que é estar ali. Ela entende o significado. Perceba o seguinte, os níveis do nosso trabalho, a gente pensa trabalho como ocupação, né? Para aquela pessoa que está aposentada, ela também precisa sentir útil, criativa, produtiva, usando suas forças, tá bom? Então assim, o primeiro nível é uma tarefa. Tarefa é aquilo que a gente faz e a gente não sabe por que a gente está fazendo. Não tem nenhum motivo da gente fazer aquilo, né? E a pessoa faz... e aquilo faz mal para ela. Por quê? Gente, é importante a gente entender o porquê. Porque aquilo que é mais precioso da nossa vida é o nosso tempo. Quando a gente nasce, começa a contar um reloginho de contagem regressiva. Então, se a pessoa está fazendo uma tarefa, que ela não está ligada com aquela tarefa, ela vai gerar uma questão psicológica nela muito ruim e emoções negativas daquilo que ela está fazendo. Agora, se ela vê aquela atividade que ela está fazendo, a sua ocupação, a sua profissão, ela pode ver como uma carreira. Ela pode identificar aquilo que ela está fazendo como uma carreira. E o que é uma carreira? Uma carreira, ela entende que se ela fizer aquilo, ela consegue uma promoção. Ela consegue outros níveis, outros cargos, outros salários, enfim. Então, ela faz com mais motivação e tal. Mas o que nós estamos falando aqui, gente, não é nem da tarefa e nem da carreira. Para a pessoa ter o bem-estar e estar bem com as suas questões emocionais. Nós estamos falando aqui de uma terceira característica do que ela faz na sua atividade. Chama-se chamado. Chamado, ou seja, o trabalho, a ocupação, aquela atividade que ela faz, para ela é um chamado. Gente, chamado é assim. Se você tivesse mais um ano de vida, e você tivesse todo o recurso necessário, ou seja, você tivesse na sua conta todo o dinheiro que você pudesse ter, o que você iria fazer nesse ano? De que forma você iria ajudar as outras pessoas? Uma outra questão, imagine vocês, com 96 anos de idade, prestes a dar seu último suspiro. Imagine vocês nessa cama, com 96 anos de idade. Agora, imagine o seguinte, o que você, de 96 anos, iria dar de conselho para você agora, na idade que você está? Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente limpa a nossa mente
e gera em nós clareza. Assim como um lago num dia que está ventando, que está chovendo, a gente não consegue ver o fundo, porque se movimenta bastante, né? Quando a gente começa a aquietar a nossa mente, a gente vê aquilo que é mais importante para a gente, os nossos valores. Por isso eu convido vocês, decida ter essa vida extraordinária, decida ter uma vida de sucesso, decida ter uma vida rica e próspera, decida ter um trabalho que seja um chamado para você. Isso não tem a ver com dinheiro. Olha só, você pode encontrar duas pessoas que são faxineiras de um hospital. Uma está lá, toda brava, arrumando lá, fazendo a limpeza no corredor do hospital, né? Brava com as pessoas, cara fechada e tudo mais. E uma outra pessoa, faxineira do mesmo hospital, que ganha a mesma coisa. Pode estar feliz, contente, com ânimo lá em cima, com astral lá em cima, não é? Gente, não é o dinheiro, não é a função. Essa pessoa que está ali, super feliz, super contente, cantando, limpando ali, qual que é a diferença dessa pessoa? Já pesquisaram, já descobriram. A diferença é o seguinte, ela vê aquela tarefa, aquela função, como o seguinte, se ela não fizer aquilo, ela tem consciência de que, por exemplo, o hospital vai ter um nível de infecção e não vai poder ter cirurgias ali. Se ela não fizer o trabalho dela, o médico não faz o trabalho dele. Então a pessoa, ela encontra o significado, ela encontra alguma coisa que faça com que aquela tarefa tenha muito mais prestígio em ser feito. E ela faz com capricho. Eu tenho certeza que na vida de vocês encontraram vários profissionais, que a gente usa serviço, e pessoas que fazem um serviço, que fazem com capricho. Na verdade, ela faz com seu coração, ela faz com amor. E aí as emoções que aparecem nela são emoções positivas. Então, gente, o dado já está aí. 13% das pessoas sairiam do seu emprego, 13% só ficariam no seu emprego. Né? É um número muito grande, é um número muito assustador. 87% da força de trabalho hoje no mundo, no Brasil não é diferente, iriam sair daquilo que estão fazendo. Por quê? Porque não estão usando as suas forças. Então, só daí já existe um trabalho muito interessante para fazer, que é o seguinte: como que eu vou saber no que eu sou bom, quais são os meus talentos? E aí, quem já conhece já sabe o exemplo que eu dou, que é o seguinte, olha só que coisa terrível, né, gente? De 10 frases que a gente escuta, 8 frases são reclamações, não é? E o pior não é isso, de 8 frases que a gente fala, 8 são reclamações. Perceba que sempre o que a gente está colocando para fora da nossa boca são coisas que não vão gerar harmonia, que não vão gerar solução, que não vai resolver nada. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, para a gente descobrir os nossos talentos naquilo que a gente é bom, a gente deve passar a elogiar. Elogiar é você olhar para a pessoa e ver aquilo que está funcionando bem. Isso chama-se desvio positivo. E percebe que no nosso cérebro, a gente leva tudo para o lado das emoções negativas, até nas próprias perguntas que a gente faz para a pessoa. Né? Então, uma pessoa chegou de viagem, um amigo nosso, um familiar, né? Segunda-feira, depois do final de semana, como que a gente encontra a outra pessoa? Como que a gente fala? E aí, tudo certo na viagem? E aí, tudo certo no final de semana? E aí, tudo certo com seu marido? Quando a gente faz essa pergunta, e aí, tudo certo? O que a gente vai responder? Aquilo que deu errado. Aquilo que deu errado. A gente traz o lado negativo. Nosso cérebro sempre levanta para esse lado negativo. Então, o correto da gente fazer de perguntas é o seguinte: por que valeu a pena? Já aí está uma chave maravilhosa para a gente usar no nosso dia a dia. Por que valeu a pena? Quando você encontrar com uma pessoa, essa pessoa chegou de uma viagem, essa pessoa chegou de uma festa, essa pessoa chegou no final de semana, qualquer coisa. Quando você chegar em casa e encontrar com seu marido, com a sua esposa, pergunte, por mais que situação que aconteceu, por que valeu a pena? E quando a gente passa a perceber e analisar os elogios, a gente começa a receber o elogio. Quando a gente começa a fazer o elogio para as outras pessoas, a gente começa a aceitar o elogio. Gente, um elogio é uma pessoa falando para você aquilo que você é bom, aquilo que você vai ganhar dinheiro com isso. Trabalhe nisso, que aquilo não vai ser nenhum trabalho para você, você vai fazer por amor.
Então, esse é um assunto muito sério, né? Que existe um objeto de estudo, né? de um psicólogo muito famoso do mundo, que chama Mihai Csikszentmihalyi, que ele estuda o flow. Flow é um estado de fluxo, né? É um estado onde a pessoa perde a noção do tempo. Como, por exemplo, o adolescente que está jogando videogame, né? Uma pessoa que está fazendo uma atividade que ela fica imersa naquela atividade. E a maior chance da gente entrar em flow, em fluxo, em funcionamento ótimo, é no trabalho. Olha só. Né? Então, gente, não dá para você encontrar uma pessoa e falar assim, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Não dá. Porque no trabalho é onde a pessoa tem a chance de ser desafiado a usar suas forças e talentos. E aí ela entra em flow, ela entra em fluxo, ou seja, ela sente que o tempo para, ela perde até as necessidades fisiológicas. Então, o trabalho tem essa capacidade. Então, a visão do trabalho, que é lá fora, é completamente diferente dessa questão assim. Né? O trabalho é algo que é uma escravidão, né? O trabalho é algo que é uma tarefa que eu não gosto de fazer. Né? A pessoa pode falar assim, você está falando isso? Você está falando isso porque você não ganha o salário que eu ganho lá. Gente, jogador começa ganhando o quê? Salário mínimo. Você viu o jogador começar a jogar e ele fala, não, vou fazer gol contra. Ele fala, por quê? Não, com o salário que me paga. Não é para fazer trabalho espetacular, não. É assim que o jogador trabalha? Não. Como é que ele faz? Ele ganha salário mínimo. Mas o que ele faz na hora do jogo? Ele mostra os seus talentos. Por que ele mostra os talentos dele? Porque ele sabe que tem alguém o quê? Olhando. Tem os olheiros, tem alguém olhando. Quem se destacar ali, ele vai chamar para uma outra seletiva. Então, olha que grande erro. Pensar assim, não vou fazer trabalho espetacular, não, com isso que estão me pagando. Então, use as suas forças, aproveite no trabalho, na situação que você tiver, né, para que você consiga, então, usar essas forças, ser elogiado, ser reconhecido e, a partir daí, conquistar novos empregos, novas situações. Né. É muito interessante se sentir realizado com a sua profissão. Esse é o primeiro. Valeu a pena entender um pouquinho sobre isso? Dá para a gente fazer alguma coisa em relação aos nossos talentos? Passar a elogiar o colega, elogiar o nosso chefe, ver aquilo que está funcionando bem. Tá? Você saiu de uma reunião, gente, por que valeu a pena aquela reunião, hein? Para. Você sai da reunião e começa a falar as coisas que não andaram? Não, por que valeu a pena? Se você ficar com isso, já vai andar muito a questão do trabalho. Tá? Uma outra característica que a gente necessita ser realizado, que é um ponto muito sério, chama-se financeiro. A gente precisa se sentir realizado na questão financeira. E aí tem algumas perguntas para saber se a gente é ou não. Não é o tanto que a gente ganha, tá? É o seguinte, uma pergunta. Você se sentiu preocupado financeiramente nessa última semana? Se você estava preocupado nessa última semana com o dinheiro, é uma questão que você precisa olhar. Outra pergunta é o seguinte, você, nessa última semana, teve dinheiro suficiente para fazer as coisas que você queria fazer? Isso tudo são perguntas científicas que são feitas, tá? Nas populações, foram feitas em 155 países. Então, são perguntas que indicam que o financeiro não está ok, né? Gente, financeiro é o seguinte, olha, para você ganhar dinheiro, você precisa entender uma coisa. A única forma é você adicionando valor ao meio, ponto. A pessoa que adiciona valor ao meio, ela é reconhecida por isso. E se ela for exclusiva no que faz, mais ainda. O que você pode fazer para adicionar valor ao meio? E aí volta. Você é único. Gente, de 7 bilhões de pessoas no planeta, não existe uma com a voz igual a sua. Não existe uma com as características do olho, com a impressão digital. Será que é só isso? Não existe uma pessoa igual você no mundo com os seus talentos, qualidades, atributos, faculdades. Não existe. Aí cabe o autoconhecimento. A pessoa que tem posse disso, ela consegue explodir, adicionar valor ao meio, e aí ela tem essa característica onde ela se sente realizada financeiramente. Um passo, gente, decida ser próspero financeiramente. Primeiro passo, pague suas contas, pague suas dívidas. É isso? E invista parte do que você ganha. Isso, todos falam isso, né? Mas você precisa dar esse passo, ou seja, tome essa decisão, invista. E o investimento
mais importante que a gente pode fazer, já que nós estamos falando de adicionar valor no meio, qual que é? Conhecimento. Por isso vocês estão de parabéns por estarem aqui. Porque vocês estão investindo aquilo de mais precioso que tem, que mais precioso que o dinheiro é o tempo em conhecimento. São valores muito novos, né? O estudo, o conhecimento. Parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui. Então, esse outro campo a pessoa precisa estar resolvida. Ela precisa decidir ser próspera financeiramente. Ela precisa entender que ela só vai conseguir ganhar mais a partir do momento que ela tem mais conhecimentos. Quais são os seus hábitos de leitura? Né? Quais são os seus hábitos em relação, por exemplo, a pessoa ela faz maratona de vídeos, né? Séries, novelas. O brasileiro é considerado um dos povos do mundo que mais assiste televisão. Mas como que está o seu desenvolvimento intelectual? Como que está o seu conhecimento? Para quem aqui fez faculdade, a gente sabe, a faculdade ela não é o ponto final de nada. Né? Ela é o começo para que você se especialize em alguma área. Então, esse é um ponto super importante, se sentir realizado financeiramente. Uma dica que dão é o seguinte, tenha as suas contas, as suas planilhas de forma automatizada. E hoje existem os aplicativos dos bancos que você faz determinada compra, ele já reconhece o que foi aquela compra, ele já faz todas as contas de gastos, por exemplo, combustível, alimentação, tudo mais. Então, tenha suas contas automatizadas, né? e o seu investimento automatizado. São as dicas que dão em relação a esse campo que a pessoa necessita se sentir realizada. Tá? Valeu a pena entender um pouquinho sobre isso? O ponto principal é o seguinte, decida ser próspero. Para ser próspero, invista em conhecimento. Tá? Vá aprender novos conhecimentos, novas técnicas. Gente, mas não é só isso. O ser humano precisa de mais áreas, de mais campos para que ele se sinta totalmente bem-sucedido. Existe um campo que, na verdade, o que as pesquisas indicam é que sem esse campo não tem como ser feliz, próspero financeiramente. Tá? Esse é o campo que está presente em todas as pessoas que foram pesquisadas. Esse é o campo do relacionamento. O ser humano precisa se relacionar. Está aí esse fenômeno que é o WhatsApp, e o fenômeno que é, por exemplo, o Instagram e Facebook. As pessoas necessitam de conexão. Elas necessitam de conexão. Agora as pessoas não entendem. Elas não entendem para que serve o relacionamento. Vocês já vão entender agora. Para que serve um relacionamento, gente? As pessoas acreditam que o relacionamento serve para dar certo. Está errado. Relacionamento não serve para dar certo. Relacionamento, para que ele serve? Ele serve para aumentar as experiências humanas. Então, se você tem uma experiência positiva sozinho, por exemplo, está lá a criança jogando sozinho, ela vai ter uma emoção positiva, alegria. Agora, se ela estiver jogando com os amigos, existe a possibilidade dela ampliar essas emoções, ou positivas ou negativas. Então, se está com raiva do jogo, em conjunto fica com bastante raiva, né? Se está alegria, em conjunto fica com bastante alegria. Então, esse é um dos objetivos do relacionamento, ampliar as nossas emoções, mas não é o principal. Comecei por ele porque não é o principal. Qual que é o principal objetivo do relacionamento humano? Olha só, estão aqui? Estão prestando atenção? Quer que para ou continua, turma? Está valendo a pena? Está muito repetido? Quer ir já para a praça de alimentação, pedir a janta? Tá bom? Tá bom? Muito bom, preciso do feedback, preciso checar. Olha, a principal finalidade do relacionamento é justamente a gente se desenvolver como ser humano, como pessoa. Porque a pessoa que está do nosso lado, ela vai servir de instrumento para isso. Gente, esse ponto é muito importante. Relacionamento, esse campo, não significa que a pessoa é casada ou solteira, tá? Relacionamentos pode ser um relacionamento amoroso, pode ser o seu relacionamento familiar, pode ser o seu relacionamento na família, isso não importa. Para aquelas pessoas que necessitam ter um relacionamento amoroso, para ela sim, quando ela casar, ela vai se sentir mais feliz. Para a pessoa que não, ela pode passar a vida inteira sem casar e ela vai ser feliz. Tá? Uma pergunta é o seguinte: se você precisar de alguém às 3 horas da manhã, você tem com quem contar? Tem gente que é casado que fala assim, com aquele traste eu não conto não. Né?
Então, muitas pessoas são casadas e não sentem isso que chama de relacionamento de suporte. Elas não sentem isso. Então, perceba que na nossa vida, nos relacionamentos, imagina como se fosse um roteiro de um filme de Hollywood. Como se fosse um teatro, onde cada um cumpre os seus papéis. Nesse teatro, nesse palco, você tem uma mãe, uma sogra, né? Pode ter filho, pode ter seu chefe. Né? Então, gente, cada situação que se apresenta para você, essa situação é um presente que você recebe, para que você consiga entender as habilidades e as competências que estão faltando. Quando você analisa isso, aparecem situações de relacionamento que são desavenças, discussões, problemas, né? Tem na família, com todas as pessoas, com os amigos e tudo mais. Quando você percebe isso, sabe o que você coloca na sua mente? Você coloca na sua mente o seguinte: nossa, minha sogra está cumprindo o papel dela muito bem. Olha só a situação que você apresentou. Né? Nossa, está sendo realmente muito desafiador essa situação com o meu chefe. Olha só o que foi me colocado. Então, a finalidade dos relacionamentos, gente, e a gente tem isso a todo momento, é fazer com que a gente cresça. Então, não é fugir daquelas situações, é justamente entender que habilidade está faltando, que competência que está faltando. Para quem joga aqui, isso é muito fácil de entender. As pessoas que jogam, tem um jogo que chama-se RPG, é um jogo que a pessoa ela faz uma quest. Né? Ela precisa ganhar habilidades e competências, ela vai subindo de level. Se você, na primeira fase de um jogo, quer enfrentar um chefe, como é que você vai acontecer? Você vai morrer, e muito rápido, porque você ainda não tem as competências. Mas, se você começar a desenvolver, a entrar em ação, com pequenas missões, pequenos quests, você ganha a habilidade, a competência, para que você consiga, né, aquela situação que, por exemplo, pode ser um chefe, uma situação complicada na família, uma situação complicada em doença na família, com você mesmo. E isso, gente, está recheado nos filmes. Na verdade, isso é um enredo de todos os filmes, seja vestido de herói ou não. Né? O filme começa com essa característica de um herói, de um personagem que normalmente é magrinho, fraquinho, que sofre bullying, e que não tem acesso às suas forças, que é ridicularizado. Não é assim? E olha só, esse é um enredo que as pessoas se identificam muito, porque logo a gente já cria uma conexão, chama-se neurônio espelho, ela cria uma conexão com esse tipo de personagem. E esse personagem enfrenta situações onde ele não tem habilidades, competências para conseguir resolver aquilo. Isso gera problema, sofrimento, dor. Mas o que acontece? O filme termina aí, gente? Não, né? O que acontece? Esse personagem, esse herói, ele passa o quê? A se interiorizar, a fazer um autoconhecimento, a descobrir quais são suas forças, qualidades, atributos. Né? E não só isso, ele se junta de uma rede, de uma conexões. Tem ou não tem amiguinhos no filme? Tem, se junta de pessoas e cada pessoa começa a florescer segundo as suas qualidades, seus talentos. E a partir de um momento, olha só, e vários filmes mostram isso, né? A pessoa tem até uma morte e depois uma ressurreição. Tem ou não tem? Matrix é um, por exemplo, mas tem vários. Que a pessoa passa por uma dor, passa por uma coisa, ela passa por uma morte de 5 minutos, de 1 minuto, passa por um sofrimento muito grande e depois, a hora que ela levanta, ela já levanta completamente diferente, completamente transformada. Sabendo do poder que tem aqui dentro, né? Sabendo, então, enfrentar todas as situações agora com habilidade e competência para aquilo. Né? Então, isso é o enredo dos filmes. Hollywood sabe disso, sabe que a gente se identifica com isso. Né? E para isso existe um processo, você não precisa fazer isso sozinho. Existe um processo, na verdade é uma assessoria com um profissional capacitado. Daí vem a palavra coaching. Né? Coaching é uma assessoria profissional onde a pessoa vai levar você a esse autoconhecimento, ao descobrir suas forças, suas capacidades, né? Para que você possa então usar esses talentos, ser próspero financeiramente, amar aquilo que você gosta de fazer. Gente, entenda uma coisa, olha, isso
imprescindível a gente entender isso, sair daqui com isso na cabeça. As pessoas sabem definir muito bem aquilo que elas não querem. Eu não quero mais sofrer de amor, eu não quero mais sofrer financeiramente, eu não quero mais sofrer lá no meu emprego. As pessoas sabem direitinho aquilo que elas não querem. Só que as pessoas ainda não tomaram decisão, elas não têm a clareza, elas não conseguem perceber, escrever, ser claro naquilo que elas querem. Gente, imagina o seguinte, né? Hoje está muito comum o motorista de aplicativo, né? Então imagina, você vai lá, entra lá num aplicativo ou chama um motorista, e aí você vira para ele, olha para o celular, olha lá, onde nós vamos? Para onde você quer ir? Ali, no centro, num shopping. Qual shopping? Que parte do centro da cidade? Mas que bairro você quer ir? Uma pizzaria, mas que pizzaria você quer ir? Gente, seja específico. Aquilo que você quer, o que você quer. E isso exige um trabalho, porque as pessoas ficam a todo momento, chama-se assim, ruminando as situações de emoções negativas. Ruminando aquilo que elas não querem. Nossa, precisa ver. Meu marido, precisa ver. Minha esposa, nossa, precisa ver. Minhas crianças lá em casa, nossa, a casa está uma... E não sei o quê, e não sei o quê. E as pessoas ficam ruminando, e elas ruminam em conjunto ainda, porque elas contam as outras pessoas. E não só isso, as pessoas, elas ficam competindo qual situação está pior. Você não viu lá em casa, você está falando que a sua está uma bagunça? Lá em casa as crianças pintaram, estragaram a parede, picharam no chão. Deixa eu ver como é que está. Não, mas você viu na minha. E lá no meu trabalho? Você está reclamando do teu chefe? E o meu chefe? Que não reconhece as minhas coisas, que não faz isso, que as reuniões não são produtivas, tal. Então, vira uma situação onde as pessoas sabem exatamente aonde elas se encontram, que é a realidade, só que elas não conseguem dar um passo para o que se chama eu ideal. Tá, tudo bem, ok, eu entendi, mas o que você gostaria que existisse no lugar disso? Gente, essa é uma pergunta chave, uma pergunta maravilhosa, que vocês podem usar com vocês e com as outras pessoas. Alguma pessoa encostou em você, reclamou, escuta, e você vai falar assim, ok, porque senão a pessoa fica falando muito tempo, né? Ok, já entendi. O que você gostaria que existisse no lugar disso? Ela volta a reclamar, você volta a perguntar. O que você gostaria? Nossa, meu marido... Tá, ok, o que você gostaria que existisse no lugar disso? Eu gostaria que ele fosse assim comigo, que fosse daquele jeito, que meu chefe reconhecesse, que meu chefe me desse uma promoção, que lá em casa funcionasse dessa forma, que cada um organizasse seu lugar, tal. Aí a segunda pergunta é o seguinte, gente, quais são as opções para que isso aconteça? Quais são as opções para que teu chefe perceba as suas forças, suas qualidades, seus talentos? Quais são as opções que existem para que a casa fique limpa do jeito que você quer? Quais são as opções? E tá, quem, quando, onde, como que nós vamos fazer isso? Entre em ação em relação a isso. Então, gente, é um exercício simples. Na verdade, esse é um processo inicial do coaching, onde parece que automaticamente as pessoas não fazem. Elas não conseguem pensar naquilo que é o ideal. O que você queria que existisse no lugar disso? Sair daquela condição onde ela se encontra. Né? Então, muito importante. Outro ponto, gente, então já falamos, a pessoa amar o que ela faz. Seja uma coisa paga, seja voluntário, né? Seja sua profissão, seja CLT, seja empresário, onde ela entra em fluxo naquilo que ela está fazendo, em flow, ela perde a noção do tempo naquilo que ela está fazendo. Ser próspero financeiramente, decida ser próspero financeiramente. Uma conta simples é você ganhar mais do que você gasta. Não tem como, não tem outra matemática para isso, né? É você sentir que você está inserido em um relacionamento onde você pertence a essas pessoas e essas pessoas pertencem a você. Seja um relacionamento onde você é casado ou você é solteiro, isso não importa, mas que você entende que as outras pessoas à sua volta geram situações, onde essas situações você consegue entender que habilidade está faltando, que competência está faltando, e você vai lá, estuda, entende aquilo e consegue prosperar. Uma outra questão que nós estamos falando, né, sem isso não tem como, é a sua saúde.
E a pergunta em relação à saúde, decida, né, ter uma saúde extraordinária, é o seguinte: você se sente disposto e energizado nessa última semana, todos os seus dias? Como que está a sua disposição, a sua energia? E para isso tem uma tríade, né, que vocês sabem, que é assim: você dorme de 7 a 8 horas por noite? Ponto. Dormir de 7 a 8 horas por noite. Existe o dormidor curto, existe o dormidor longo. São raríssimas exceções. Se você não for a exceção de pessoas que dormem 4, 5 horas e se sente totalmente energizado, eu não sou essa pessoa, se sente totalmente energizado e disposto, ou se você for o dormidor curto, azar, né? Porque você vai ter que organizar a sua agenda naquelas horas que restam para que você invista em conhecimento, invista em relacionamentos. Tem pessoas que precisam dormir 9 horas, mas são raríssimas exceções. A grande maioria das pessoas precisam dormir de 7 a 8 horas, provavelmente todos aqui, 7 a 8 horas. Como que está? Está conseguindo dormir 7, 8 horas? Se não está, gente, não vai ter energia e disposição para as outras áreas, para você se sentir realizado nas outras áreas, né? Então esse é um tripé. O outro tripé da nossa saúde é a alimentação. E o outro é o exercício. A alimentação, você fraciona as suas refeições? Isso é uma coisa básica. Você prioriza alimentos que são saudáveis? Você prioriza alimentos de origem vegetal? Então, procurem profissionais, procurem, né, uma nutrição. Inclusive, tem pessoas que procuram uma nutrição que chama nutrição avançada, porque as pessoas sabem que aquilo que elas estão ingerindo vão formar os hormônios, e esses hormônios vão fazer com que a pessoa tenha alta performance. O que nós fizemos aqui, nada do que eu estou fazendo aqui é brincadeira com vocês, o que nós fizemos aqui, aquele comecinho, uma dancinha, é porque é o seguinte: descobriram que nas nossas articulações existem bolsinhas de endorfinas e serotonina. Então, quanto mais a gente movimenta as nossas articulações, e essa música que eu coloquei para vocês, é uma música de 4 minutos, então são necessários 4 minutos que a gente faça movimentos com as articulações, para que a gente libere endorfinas e sinta a alegria, sinta a energia. Como eu vou falar com vocês 40 minutos, precisava que vocês estivessem energizados, né? Então, como que está em relação ao exercício físico? Porque a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde pede para que a gente faça de 150 a 300 minutos de exercício físico na semana. A gente sabe que a cadeira hoje é considerado o novo cigarro, né? A palavra sedentarismo significa cadeira. Hoje, inclusive, tem um relógio, sabe? O relógio, ele vibra, né? Depois de muito tempo que a pessoa ficou sentada, em torno de 30, 40, 50 minutos, depende de como o programa, está lá o relógio. Ou seja, apitou para a pessoa levantar, para que o seu funcionamento aconteça. Gente, vocês já viram, por exemplo, índio? Índio não fez cadeira, índio fica de cócoras, fica em pé, fica de cócoras, né? Então, o ser humano, ele passou a ser muito de escritório, então ele fica muito sentado. Então, a gente precisa compensar esse momento que passa sentado, né? Isso é muito importante. Com o quê? Exercício físico. Procure um profissional, faça uma atividade que te gere prazer, que você goste de fazer. Entenda o benefício daquilo, né? Essa é uma característica, né? Então, falamos saúde, né, dentro dessa tríade, que é você dormir bem, você se alimentar bem, né, e que você fazer os seus exercícios, desenvolver a sua musculatura. A gente sabe que uma coisa muito séria também, que está assolando aí as pessoas que estão acima dos 45 anos, é o seguinte: sarcopenia. Já ouviu falar dessa palavra? Sarcopenia, ou seja, você perder as proteínas, né, que formam o seu músculo, e a pessoa começa a enfraquecer. Então, olha só, uma coisa relacionada ao enfraquecimento é a pessoa que tem incontinência, urgência urinária, enfraquecimento da musculatura que segura o xixi, né? Outra questão é a pessoa que vai levantar, ela não levanta com as pernas, ela levanta apoiando os braços. Ela vai se apoiando, né, porque ela não vai forçar a musculatura da coxa. Então, a partir dos 40, 45 anos, aquela pessoa que não faz exercício físico, ela vai ser acometida por essa sarcopenia, ela vai perder massa muscular. Como que a gente resolve isso? Exercício físico. Existe um quinto aspecto, último aspecto, que a pessoa precisa se sentir realizada, para que ela se sinta totalmente bem-sucedida e tenha emoções positivas, né, e possa ter controle sobre as suas emoções. Esse quinto aspecto é um aspecto social, é um aspecto comunitário. Gente, tem gente que acorda e já olha o vizinho, parece aquele peixe, sabe aquele peixe pacu? Sabe? Tem gente que olha o vizinho e explode de raiva, porque aquele vizinho
faz alguma coisa que você não gosta e tudo mais. Então, como que você se sente na sua comunidade que você está inserido? A sua comunidade, ali a sua casa, seu lar, o seu bairro, tem verde? A sua casa tem planta? Isso é comprovado, a questão que o verde influencia para o ser humano no bem-estar. Pesquisa em consultório de espera, na sala de consultório, uma sala de consultório que não tinha verde, plantas, e a outra que tinha verde. A que tinha verde, todos os exames da pessoa, pressão, exames de sangue, estavam melhor. Outra pesquisa, no hospital, as pessoas que ficavam viradas na janela onde tinha um jardim se recuperavam mais rápido daquelas pessoas que a janela dava para um outro prédio, concreto e tudo mais. Então, já se sabe que para o bem-estar subjetivo, se a gente vive numa comunidade onde tem verde, onde a gente sente esse pertencimento, sabe esse orgulho? Cara, eu tenho orgulho aqui de morar em Rio Preto. Nossa, eu tenho orgulho de morar no meu bairro. Tenho orgulho de morar na minha cidade. E mais do que isso, uma outra questão. A distância que você fica do seu trabalho à tua casa. Isso influencia nos seus estados emocionais. Tem pessoas que demoram 1 hora para ir da sua casa ao seu trabalho. Isso vai gerar nela estresse, ansiedade, as emoções negativas. Então, é uma questão de decisão a pessoa morar próximo, né, ao seu trabalho. Talvez Rio Preto não tenha tanto isso, para algumas pessoas aqui sim, mas a gente sabe de outras realidades, como São Paulo, por exemplo, pessoas passam 1, 2 horas, até mais, nesse tempo, né? Então, isso pode gerar. E ela pode fazer coisas, como, por exemplo, escutar música, escutar áudios de livro e tudo mais, usar esse tempo de uma forma mais útil. Então, são essas 5 características que foram estudadas por um grande psicólogo chamado Ed Diener. Ele está vivo. Ele é da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Se vocês buscarem o nome dele na internet, Ed Diener. Ele pesquisa o bem-estar subjetivo. Ele dedicou a vida dele inteira para entender como que o ser humano fica feliz, né? Em vários aspectos, seja um país que seja muito religioso ou não, né? que tenha características de riqueza ou não. Essas 5 características que eu falei para vocês estão presentes em todas essas pessoas que desenvolveram mais sucesso, mais bem-estar na sua vida. Eu gostaria de terminar com vocês, já vou fazer uma prática, só terminar com um assunto muito interessante, 1 minutinho, que é o seguinte. Todo sofrimento humano, já que nós estamos falando de inteligência emocional, vou trazer um dado para vocês, que é o seguinte, todo sofrimento humano, toda dor humana vem de um problema, de uma situação que é o seguinte, uma discrepância entre o modelo de mundo que ela tem, né, e as condições do meio que ela vive. Acho que é a bateria? Se voltou. É a pilha. Se eu falo um pouquinho assim, se vocês escutam. Gente, um problema do sofrimento humano é a diferença que tem do modelo de mundo dela pela sua condição de vida. Vou dar um exemplo. A pessoa ela tem um modelo de mundo que é uma regra condicionada sobre um pai. Ah, meu pai deveria ser assim, deveria ser daquele jeito. Mas a condição que ela se encontra, o pai dela não é daquela forma. E isso vai gerar emoções negativas para ela. Entendeu? Se na condição, né, de vida é diferente do modelo de vida para ela, ela vai ter problemas em relação a isso. Então, o modelo de mundo são assim, que regras que você se impõe. Pensa o seguinte, para você ser totalmente bem-sucedido, quais são as suas regras? Que regras de sucesso que você vai se impor? Obrigado. Que regras de sucesso que você vai se impor? Ah, para eu ser bem-sucedido do meu modelo de mundo, eu preciso morar numa casa, né, que seja casa própria, que por sinal esse é o primeiro sonho do brasileiro, ter uma casa própria. Ah, no meu modelo de mundo, para eu ser feliz e bem-sucedido, eu preciso ter um carro, eu preciso tal coisa. Então você pode fazer uma lista no seu modelo de mundo, o que você precisa ser, ter ou fazer, para que se sinta totalmente bem-sucedido. Você faz lá a tua lista. Agora a questão é o seguinte, quando a gente vai para a condição da tua vida, você percebe que você não tem nada daquilo. E aí? E aí a pessoa que mora num apartamento de aluguel, gente, ela acorda o quê? Um fracassado, porque ela não tem, não é? A pessoa que acorda e não tem o carro que ela queria, ela acorda o quê? Um fracassado.
A pessoa que acorda e não tem a esposa que gostaria de ter, porque é solteira, porque não sei o que, ela acorda o quê? Um fracassado. Então, olha só, o problema do ser humano é quando há essa discrepância entre modelo de mundo e condição de vida. O que você pode fazer em relação a isso? Mudar suas regras, mudar o seu modelo de mundo. Gente, sucesso para mim é levantar da cama e saber que eu estou em cima da terra e não embaixo dela. Sucesso para mim é saber que eu estou vivo. Sucesso para mim é saber que eu tenho saúde. Porque se eu tenho isso, existem possibilidades de você ser, ter ou fazer aquilo que você quiser. Então, regra de sucesso, modelo de mundo e condição de vida é você que impõe. A diferença da pessoa que obtém sucesso na vida para aquela pessoa que não obtém sucesso na vida, não é porque ela passou por sofrimento, por dores, porque fica tranquilo, todas as pessoas vão passar. Todas as pessoas vão ter entes queridos que vão falecer, todas as pessoas vão passar por situações de crise financeira, todas as pessoas, sejam elas ricas, passaram por situações problemáticas. Qual a diferença então? Qual a diferença dessa pessoa que sentiu realização nessas 5 grandes áreas do ser humano? Seu padrão de pensamento, isso aqui que nós estamos comentando, inteligência emocional. A pessoa consegue criar um padrão mental que fortalece ela. Ela entende que a situação que ela está passando é uma situação temporária. Ela entende que a situação que ela está passando não é pessoal, não é com ela. Gente, tem gente que começa a jogar basquete, aí vai lá arremessar a cesta e não acerta. Fala, tá vendo? Não sou bom, não nasci para isso, o problema é comigo. Diferente daquela outra pessoa que vai lá jogar o basquete, tenta acertar a cesta, errou. A pessoa pensa assim, com muito treino e dedicação, eu sou capaz de ser campeão disso aqui. Então, é um modelo de mundo que é diferente, ou seja, o problema não está com ela. E normalmente as pessoas pensam assim, né? Tá vendo? Furou esse pneu. Tá vendo? Aconteceu isso comigo. Tá vendo? Lá no restaurante atrasou, a comida não veio, aconteceu aquilo, tal. Então, gente, essa é uma regra que a gente pode usar. O problema não está comigo, o problema é temporário, o problema não é generalizado. Tem gente que olha assim, ó, uma pinta aqui, ó, nasceu. E deve ser câncer, já está espalhado para o corpo inteiro. Isso é um modelo que a maioria das pessoas tem. Ela acredita que o problema é com ela, o problema é pessoal. Não, eu não sirvo para fazer isso. Né? E os grandes do esporte, está lá no golfe, né? Está lá no golfe. E a bolinha não acertou, o problema é de quem? Do taco. E eles trocam de taco, troca de taco. O problema nunca é com ele. Esse taco que não está certo, por isso que a bola não foi correta. Né? Então, assim, decida um modelo de mundo que seja de prosperidade. O problema não cai com você. Falta alguma habilidade, falta alguma competência. O que está faltando? É treino? É disposição? É empenho? Eu vou lá. O problema, gente, é temporário. A pessoa acha que aquilo vai ficar para sempre. Sabe, a bateria do teu carro arriou. Você acha que você nunca mais vai ter um carro mais. Gente, a hora que você trocar, acabou. O problema é temporário. Fixe isso na tua cabeça. O problema é temporário. E o problema não é generalizado. Alguma coisa que aconteceu, pensa, isso é específico. Aconteceu um problema na área dos relacionamentos? É na área dos relacionamentos. Ela não afetou todas as outras áreas. Crie um modelo de mundo para que você gere à sua volta condições de vida que seja próximo, que seja satisfatório.